Boa noite, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Hoje, dia 13/10/2023. Estamos aqui em mais uma mensagem. Não pude postar hoje de manhã, mas vou postar agora. Nós estamos falando sobre o que é a igreja para você. Vamos fazer uma pequena oração para nós começar o nosso trabalho aqui. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Pai fiel e Pai justo, estou aqui sim, e o Senhor está dentro de mim. Pai querido e santo, glorificado seja o teu nome. Usa-me, Pai, porque eu vou usar a tua palavra para falar com teus filhos e com as tuas filhas, e com aqueles que não são ainda, para que eles venham ter conhecimento de ti e que venha praticar e que venha obedecer a tua palavra. Pai querido e eterno, eu te peço, em nome de nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém. Meus amados queridos, estamos aqui falando sobre o que é igreja para vocês. O que é igreja para vocês? Igreja é o templo de parede, de pedra, ou são vidas, né? São vidas que Jesus comprou com seu próprio sangue. Irmão, aqui em Colossenses 1:20, diz assim, palavra de Deus. Colossenses 1:20, foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através de seu sangue. Ó, irmão, a reconciliação com Deus, para você ter uma reconciliação, uma comunhão com Deus, foi através do seu sangue derramado na cruz, através de seu Filho Jesus Cristo, ou foi através de você chegar lá num canto e você ir lá e confessar Jesus, para você se achegar a Ele, para Ele se achegar a você. Tá vendo, irmão, como a religião sempre mentiu para nós, sempre nos enganou, porque ele diz que a gente tem que aceitar Jesus para poder ser dele. E aqui está dizendo que foi através do corpo de Jesus, da morte de Jesus, do sangue derramado, que ele fez a conciliação com as pessoas. Comigo, irmão, não foi comigo, ele fez com o meu espírito, que eu não estava lá. Então, com quem é que ele foi? Quem é nós aqui? Tanto no céu como na terra. Quem é esse povo aqui? Todos. Quem é todos? Era aquele povo de Israel que estava afastado de Eloi. Foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra. Pois a morte de Jesus na cruz trouxe para todos, a paz com Deus, através do seu sangue. Foi através de quê, irmão? Trouxe a paz para quem? Para todo aquele povo lá que estava em Israel, que era da época de Jesus. Nós já nascemos da cruz para cá, então nós já nascemos reconciliados, porque quem estava afastado daquele povo de Deus era aquele povo.
Então tem que ler a Bíblia respeitando a conjugação verbal. Se você vai acular num canto aceitar Jesus, então não dependeu de Jesus, está dependendo dos seus méritos, da sua atitude, das suas obras. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, está dizendo que sois salvo pela graça, olha, é de graça, não tem que pagar nada, mediante a fé, olha, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. E os homens não querem que você vá lá aceitar Jesus para ser salvo? Não está dizendo aqui que foi por meio do corpo de Cristo, daquele feito que ele fez lá na cruz do Calvário? Está vendo, meus irmãos? Como as pessoas não lê Bíblia, aí não entende, aí tudo que um homem de paletó, acolá e gravata mente, eles acreditam, defende eles, ainda dão dinheiro a eles para ouvir mentira. Diga aí. O 21. Isso, sim, aí aqui está dizendo que tanto no céu como na terra. Ó, irmão, o que é que Deus conciliou no céu? O nosso espírito, irmão, que veio de lá, o nosso espírito veio de Deus. O corpo veio da carne, veio da terra, é terreno, veio de meu pai e de minha mãe. Uma junção carnal quando eles tiveram. Lembra que Adão conheceu Eva, coabitou com Eva e nasceu Caim? Olha, o 21. Isso inclui vocês que antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigo dele e odiava e estava separado dele pelos seus maus pensamentos e ações. Olha, irmão. O que é que separava o homem de Deus? O homem se tornava inimigo de Deus, irmão. Pensamento mau e ações mal. O homem se sente pecador e hoje, irmão, chamados evangélicos, igrejas, chamadas religiões, todo mundo não se diz, eu sou pecador. Olha, má consciência, mal ação, vive praticando mesmo, vive no pecado, vive na prática do pecado, vive praticando o pecado, e quando eles dizem eu sou pecador mesmo, realmente é verdade. Não estão mentindo, não. Só mudou, irmão, a geração. A mesma coisa que aqueles irmãos daquela época viviam em pecado, a de hoje vive do mesmo jeito. Casado com o ressuscitado, foi feito o casamento com o Cristo ressuscitado e vive em adultério. Trazendo para os dias de hoje, Deus habita dentro de nós e eles esperam Jesus de Nazaré. Diga aí. Que tristeza. Irmão, onde é que eu tenho a confiança e a certeza de que o próprio Espírito de Deus habita dentro de mim? Romano 8, 11. Romano 8, capítulo 8, versículo 11. Pode ir lá. Pode ler do 9 em diante. Versículo 9 até o 11. Lê lá. Então, irmão, o povo estava afastado de Deus pelos seus maus pensamentos e as suas más obras. Não é o que o sistema hoje faz. Está do mesmo jeito desse povo aqui, só mudou as estações. 22, olha. Contudo, agora ele fez vocês voltarem a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte. E agora, com o resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus e vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, isto é, livre de qualquer acusação. Ó, irmão.
Qual é a acusação para o povo de Deus aí, para os escolhidos, irmão? Nenhuma. Através do corpo de Jesus, irmão, ele trouxe a presença do próprio Deus. Quem é que mora dentro de mim e de você, irmão? É Deus. Ele trouxe a presença de Deus para morar dentro de nós, através daquele corpo de Jesus. Por quê? Porque antigamente o povo estava separado de Deus, era inimigo por meio dos seus pecados, das suas obras. Mas agora, irmão, nenhuma acusação há contra vocês. Contra vocês quem, irmão? Contra aqueles irmãos daquela época. Não tinha mais acusação contra eles, porque eles eram igreja. E hoje, Paulo diz, porquanto agora quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Olha, irmão, a igreja de Cristo, irmão, ela é limpa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, sem coisa nenhuma. O 23, olha. A única condição que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firme e seguro nelas, forte no Senhor, convicto do Evangelho de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora esta está acima, se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, me tornei ministro deste evangelho. Olha, irmão. Os irmãos percebeu aí? A única condição que vocês creiam, irmão. Irmão, só basta você crer. É acreditar, irmão. É crer. Agora, irmão, quem crê, não é da boca para fora, não. É dizer, não, eu creio. E continua na mesma vida, não muda. Vive na prática do pecado, nos mesmos erros, cometendo as mesmas coisas. Ó, irmão, tem que mudar de vida. Tem que ser uma nova criatura, tem que crer e acreditar, olha, inteiramente na verdade, ficando firme, seguro nela. Olha, para ficar firme, na verdade, e seguro nela. Agora, não é para viver na injustiça, na mentira, no pecado, nas trevas, na injustiça, com ódio, com raiva, com rancor, com mágoa, com divisão, com inveja, com falando mal dos outros, inventando mal os outros, prejudicando os outros, enganando os outros. Não. Tem que ser uma nova vida. Aqui, ó. Fortes no Senhor, convicto do Evangelho de que Jesus morreu por vocês. Ó, irmão. Com uma convicção de que aquela morte que Jesus fez lá foi o suficiente, o bastante. Não precisa você fazer nada, só basta você crer. Crer e obedecer. Ele disse que o obedecer é melhor do que sacrificar. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, me tornei ministro deste evangelho. Está vendo, irmão? Essa notícia está se espalhando por mundo inteiro, está chegando até você agora. Da mesma forma que Paulo tornou ministro para pregar a nós, chegou aos nossos ouvidos, está chegando ao de vocês agora, através da minha palavra, do que eu estou lendo aqui para vocês. Olha, 24. Entretanto, parte do seu trabalho é sofrer por vocês. Estou alegre, pois estou ajudando a completar o resto do sofrimento de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ó, irmão, Paulo estava sofrendo para levar esse evangelho até os irmãos, que era a igreja. Os irmãos era a igreja. Paulo estava sofrendo para que esse evangelho chegasse até eles. Olha,
Deus enviou para ajudar a sua igreja, para revelar seu plano secreto a vocês. Porque através desses séculos e gerações passadas, ele guardou esse mistério, porém agora finalmente foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. Ó, irmão, foi do agrado de Deus. Todas as gerações, irmão, esse evangelho passou oculto. Aí na época de Paulo, Paulo disse que Deus quis revelar naquela época, agora naquela época, aos irmãos daquela época. Então, meu irmão, nós já nascemos com essa glória, ela está sendo agora revelada agora. Você que não sabia, não escutava, está ouvindo, aí se você crer, acreditar, receber e tomar posse e viver ela. Agora vamos para Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro. Está aqui, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vem aqui, vamos aqui, porque é que diz? Olha, Cristo também sofreu uma vez por toda pelo pecado de todos nós, pecadores, culpado, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado, em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Ó, irmão. Cristo sofreu uma vez por toda pelos pecados de todos nós, pecadores, culpados, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado, em qualquer tempo. Ó, irmão, Jesus, ele tomou todos os pecados do povo. Qual é o pecado que você tem, irmão, se ele tomou todo? Ele tomou todos para ele ou ele deixou algum em você? Porque aqui está dizendo que ele levou todos sobre o madeiro. No madeiro ele levou todos sobre ele. E se ele levou tudo, o que foi que o pastor fez aí para lavar você, dizendo que estava tirando o seu pecado? Que mentira é essa daí, irmão? Que mentira do diabo é essa daí? Só a misericórdia, né, irmão? Ainda disse que pregam a verdade, né, olha? Para que pudesse levá-lo de volta a Deus, mas embora o seu corpo tivesse morto, o seu espírito, contudo, vivendo. Olha, o corpo de Jesus foi morto, mas o espírito vivia. Estava vivo. Ali, irmão, só morreu a carne de Jesus. O espírito é eterno, não morre não. Tá certo, meus? Ó, sono. E foi o espírito que ele foi e proclamou aos espíritos que agora estão em prisão. Ó, irmão. E foi no espírito que ele foi e proclamou aos espíritos que agora estão em prisão. Ó, irmão. Esses espíritos que estavam em prisão, e o apóstolo Pedro diz agora. Quando é isso, irmão? Quando ele morreu. Ele ficou 3 dias, e durante esses 3 dias, diz que ele desceu às regiões mais baixas da terra e pregou aos espíritos que estavam enterrados nos túmulos.
E para você, irmão, tá pregando agora que você está morto em pecado. Você está morto nos pecados. Vocês vivem numa idolatria. Vocês vivem na mentira. Tem nome de que vive, mas está morto. Lá em Apocalipse, capítulo 3. É assim que parece primeiro, tá? Você que é no capítulo 3. Então, irmão, agora, era aqui na época de Pedro, quando escreveu a epístola, ele está narrando agora. Olha, agora. Era agora na época que Pedro estava escrevendo? Não. A escritura aqui está se narrando quando Jesus estava no túmulo, que tinha morrido. Diz que naqueles dias, na época agora, ele tinha descido, não no corpo, mas no espírito. O espírito dele desceu às regiões mais baixas e lá ele pregou em cadeia a todos aqueles que ficavam em prisões. A sua alma ficava no Seol ou no Hades. Então ele pregou. Precisa se ler, respeitar e entender de que esse texto está falando. Isso aqui, Pedro está narrando naqueles dias que ele tinha morrido. Viu? Isso foi escrito aqui muito tempo da morte de Jesus. Mas o relato está narrando aqui na morte, nos dias da morte dele. Que ele desceu às regiões mais baixas. Então tem que prestar atenção e entender. Olha. E foi no Espírito que ele foi e proclamou aos Espíritos. Olha, a quem que ele proclamou lá? Aos Espíritos. O que é que estava lá? Era o corpo de carne? Não, eram os Espíritos. Os corpos de carne, irmão, que ele foi nas regiões mais baixas, a terra já tinha comida, irmão, não tinha não. O que é que estava lá? Eram os Espíritos. Lembra que nós lá em Romanos 6, nós fomos sepultados com ele? E da mesma forma que nós fomos sepultados junto com ele, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele. Quem foi que ressuscitou lá? O nosso espírito. Precisa se entender, viu, irmão? Porque o que pregaram aí para você é mentira. Não foi a verdade, não. Olha. Que agora estão em prisão, olha. Os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, olha, tá vendo? Que não eram os corpos, eram os espíritos. Desde a época passada, olha, todos que morreram ficavam presos. Olha, os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham-se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com toda paciência, enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pelas águas. Olha, está vendo que Noé construindo a arca, durante muitos anos, pregava o evangelho, pregava aquele povo e o povo não ouvia, não acreditava. Hoje, a gente prega, as pessoas acreditam, as pessoas querem saber de Jesus, eles não deram crédito, aqui eles não deram crédito, e agora, nos dias de hoje, o povo dá crédito, a religião dá crédito. Olha, os espíritos daqueles que, muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir Deus, olha. E hoje, irmão, as pessoas que não conhecem Jesus, fala de Jesus e diz que é dele.
se recusa a ouvir a palavra dele. Eles obedecem a palavra de Jesus. Os crentes de hoje aí aceitam que a gente pregue isso aqui. Olha, se recusam a ouvir Deus. Olha, embora ele esperasse por eles com toda paciência enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pelas águas. Olha, irmão, a pessoa nasce, vive 20, 30, 40 anos, até mais aqui, e a gente todo dia pregando o evangelho, mas eles não querem ouvir não, eles não querem saber não. Eles não dão crédito, nem ouvem, nem obedecem. Mas só se salvaram 8. O critério, irmão, não é por você dizer que é de Deus, não. O critério está em quem ele escolheu para ser filho dele, povo dele. Quem não é, irmão, quem ele não escolheu, pode espernear aí, pode gritar, pular, dizer que é de Jesus. Olha, é não, viu? Aqui, ó, 21, olha. Tá vendo que aqui foi através do sangue do corpo de Jesus, não foi por água? Não foi através de água? E os homens usam o que aí, olha? Olha, o 21, olha. Isso, aliás, é o que o batismo retrata. Para nós, no batismo, mostrar que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo, não porque nossos corpos são purificados pelas lavagens com água. Ó, irmão. Ó, irmão. Aqui, o corpo, ele foi purificado, foi pelo batismo na morte de Jesus. Pedro aqui está dizendo que não foi pelo batismo da água, que a água não purifica o nosso corpo, mas foi pelo batismo da morte através do corpo de Jesus. Ó, vou ler mais uma vez para os irmãos entenderem. Porque a gente lê só uma vez, eles não entendem. Como não tem mente iluminada, olha. Isso, aliás, é o que o batismo retrata. Para nós, no batismo mostramos que fomos salvos da morte, da condenação, pela ressurreição de Cristo. Ó, irmão, nós fomos batizados em quê? Na morte de Cristo, através do corpo dele que foi ressuscitado. Então, o batismo do crente foi na morte de Cristo. Olha, na morte de Cristo. Quer dizer, está aqui, olha, o 21, olha. Na morte de Cristo, olha. Não porque nosso corpo são purificados, olha. Não porque nosso corpo são purificados pela lavagem com água. Ó, irmão, o corpo é purificado por lavagem de água. Ó, o dedinho aqui, ó, e o próprio apóstolo Pedro está dizendo que o corpo ele não é purificado e nem é a água que purifica, mas o seu próprio corpo de Jesus, dado lá no madeiro, que ressuscitou, foi quem nos purificou, foi quem batizou nós com esse corpo. Olha. Tá aqui, olha.
estamos, aqui, ó, mas porque ao ser batizado, estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique nossos corações do pecado. Ó, irmão, tá vendo que Pedro disse que o batismo confirma para que os nossos corações, tá falando deles lá, não é de nós não, deles lá, seja livre da culpa do pecado. E como as pessoas aí dizem que está em pecado, o coração está purificado ou está contaminado? Está contaminado, irmão, porque eles se sentem pecador e porque também eles vivem na prática do pecado. Então, a sua consciência, como eles vivem pecando, e sabe que é pecado, e sabe que se disser que não é pecador, está mentindo, então a consciência acusa eles, que eles são pecador, e realmente são mesmo. Agora, o povo santo de Deus não tem pecado. Pratica até pecado, não é para praticar, mas pratica. Mas são santos, pede perdão, se purifica. Tá certo, meus irmãos? Então aqui, olha. Quem é de Cristo, irmão, não tem o seu coração pesado, não tem culpa de pecado. Tá certo? Tá aqui, olha. E Cristo foi para o céu, sentado à direita de Deus, com todos os anjos e poderes do céu, curvando-se diante dele, obedecendo-lhe. Ó, irmão, tá vendo que Jesus foi para o céu e com toda humildade se curvou diante de Deus e agora obedece a Deus? Tá vendo que ele está lá no céu com todos os anjos que ele ressuscitou, com todos que ele salvou, com todo o poder, eles se curvaram diante de Deus, submisso a Deus e obedecendo diante dele. Irmão, você aí obedece diante de Deus? Meu irmão e minha irmã, você que diz que é de Deus, você obedece a Ele? Você tem reverência a Ele? Você pratica as obras dEle? Você crê nele? Você faz o que Ele manda? Pedro 3, Pedro, capítulo 4, diz aqui, olha, versículo 1, olha. Uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter uma atitude semelhante, deve estar pronto a sofrer. Também lembre-se do sofrimento físico, enfraqueceu a força do pecado. Tá vendo, irmão? Tá vendo que uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter a mesma atitude semelhante, deve estar pronto a sofrer também. Lembre-se do sofrimento físico, e enfraqueceu a força do pecado. Tá vendo, irmão? Através do seu corpo, aquele sofrimento que ele passou,
ele enfraqueceu o pecado, a afronta, a injúria, a perseguição. Tudo que fizeram com Jesus, aquele sofrimento, estava ajudando a ele a matar o pecado dentro dele. Nós não é para fazer no nosso corpo a mesma coisa, não? E você aí, irmão, faz? Aí você faz? Você mata os desejos carnais, você vive na verdade, você vive na santidade, você pratica o que Jesus pratica? Você faz o que Jesus fez? Você obedece a Ele? Você crê nele? Ou você não passa de um fariseu, de um idólatra, de um mentiroso? Olha, 2. E vocês não estão gastando o resto da sua vida andando atrás de desejos humanos, mas estarão desejosos de fazer a vontade de Deus. Ó, irmão, vocês estão fazendo aí, vocês estão correndo atrás de fazer os desejos da vontade de Deus ou da carne de vocês? Quais são os desejos que vocês correm atrás? Responda aí. Você tem coragem de dizer para o Espírito Santo que vocês andam correndo atrás dos desejos de Deus? Que vocês praticam as obras de Deus? Tem coragem? Ó irmão, ó minha irmã, você que não vive nessa verdade, se você não vive na santidade, se você não vive correndo atrás do propósito de Deus, se você não faz, se você não pratica, é melhor você ficar calado. De que você mentir, você está pecando 2 vezes. Pecando porque pratica e pecando porque mente, dizendo que corre para praticar as boas obras de Jesus e que crê nele e que obedece a ele. Olha aqui, ó. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo as coisas pecaminosas que os ímpios gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, na embriaguez, nas orgias, nas bebedeiras, na adoração dos ídolos. Olha, você vive fazendo isso, meu irmão? Você vive nessas práticas aqui? Olha, meu irmão, minha irmã, se você vive nessas práticas aqui, olha, Jesus, irmão, Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. Olha, irmão, quando você bate o olho numa pessoa, a gente que tem o Espírito Santo de Deus, irmão, a gente que se dedica à obra de Deus. Ó, irmão, quando a gente vê uma pessoa, 3 palavras da boca dela que sai, irmão, você sabe, você discerne se ela é de Deus ou se não é. Lamentavelmente, irmão, 98% da população não serve a Jesus. Olha, 98%. Vamos supor aqui, de cada 100 pessoas, 2 servem a Ele. De cada 100 pessoas, 2 servem. E ainda aqueles que servem ainda não é 100%. Tá certo, meus irmãos? Olha a situação do povo, como é que vive, irmão. Olha. Vou ler de novo. No passado, vocês
já gastaram bastante tempo fazendo as coisas pecaminosas que os ímpios gostam de fazer. Ó, irmão, quem era que vivia fazendo essas práticas, irmão? O texto aqui está relatando que era o povo de Deus. Olha, você aí não diz que é Deus? E quais são a prática das suas obras? Será que é mera coincidência que você se encaixa aqui? Olha, nos desejos carnais, gostam de fazer, naquele tempo, vocês viviam na imoralidade dos desejos carnais, na embriaguez, nas orgias, nas bebedeiras, na adoração dos ídolos. Olha, tudo isso aí, irmão. Oi, meus irmãos, quantas placas de denominação as pessoas têm como ídolos? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de Bertano, eu sou de não sei de quem. Só misericórdia, irmão. Olha, naturalmente, velhos amigos. Olha, naturalmente, seus velhos amigos entraram quando vocês não se juntam mais a eles nas coisas pecaminosas que fazem e tratarão vocês com desdenha e escárnio. Ó, irmão, não é isso que o povo aí trata? Quando nós vivíamos nas orgias, quando nós vivíamos praticando o que eles praticavam, eles não tratavam nós bem, eles não eram nossos amigos. Agora, porque você é crente, levantou a bandeira de Cristo, eles agora tratam você com desdenha, com desprezo, com ignorância, com inimizade. Você agora não é mais amigo, virou inimigo. Olha. Trata com escárnio, irmão. Agora, o que é que espera eles? Entretanto, lembre-se apenas de que eles terão de enfrentar aquele que vai julgar todos vivos e mortos. Eles terão de apresentar contas da maneira como têm vivido. Olha. Oi, irmão, irmã, Deus está vendo o que você está fazendo. Vocês vão ter que prestar conta ao juiz de todos os seus atos que vocês praticam, do ódio, da raiva, da ira, da mentira, do desprezo, da injúria, do engano, do fazer o mal, da avareza, do mentir, da injustiça. Ó, irmão, até aquilo que você pensou, mas você não praticou, você vai prestar conta, viu, irmão? E o juiz está para dar a sentença. Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo,
né? Versículo 5. Versículo 6, 5. Pedro 4. Comecemos no primeira de Pedro, Epístola de Pedro, comecemos no 3:18. Até o 4, capítulo 4, até o versículo 5. Olha, meus irmãos, eu vou deixando aqui a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Olha, irmão, isso aqui é ser igreja, é ser misericordioso, é ter paciência, é ser justo, é falar a verdade, é andar em santidade, é fazer justiça, é andar na luz, é ter amor, é ter união. Ó, irmão, se não se encaixar aqui, se não se encaixar nos propósitos de Deus, olha, não é igreja não, viu, irmão? Você é a igreja aí do homem, dessa denominação aí que você frequenta. Você obedece a ele. Agora a Cristo, obedece não, viu? Se não se encaixar aqui, você obedece não. Então vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele continue iluminando teus caminhos. Irmão, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe. Ó, irmão, medite no texto, vá lendo devagarzinho, vá compreendendo devagarzinho, vá estudando, peça o Espírito Santo que mora aí dentro de você, para que ele venha lhe confortar, para que ele venha lhe capacitar, porque é o Espírito Santo que capacita. Ó, irmão, eu trouxe aqui uma pequena reflexão e eu li a Bíblia, respeitando o texto, conjugação verbal, de quem era, para quem era. Então deixa a graça e a paz, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.